agradecer, Sr. Rafael. E agora passar a palavra, por fim, para Camila Valadão, representando o PSOL. Bom dia a todos e todas. Oi, está me ouvindo? Sim. Gostaria de parabenizar o Departamento de Serviço Social pela iniciativa, o que só demonstra o departamento e o colegiado, que só demonstra, como o Rafael já colocou, o compromisso desse curso no sentido de entender a realidade, saindo dessa dimensão aí do aparente, para poder pensar, inclusive, os rebatimentos dessa conjuntura no serviço social, nas políticas sociais. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que tem impacto direto essa conjuntura que está colocada. E dizer que falar depois dos dois Rafaéis aqui é uma tranquilidade, porque o terreno já foi feito aí. Então, para mim, agora fica um pouco mais fácil. Não sou tão antiga, Nami, Perli, mas eu sou de uma geração que é a geração de 84 e 86. O que é essa geração? É a geração que aos 16 anos de idade decidiu tirar o título eleitoral porque acreditava que a esperança ia vencer o medo. E foi isso que eu fiz aos 16 anos de idade. Tirei meu título porque eu acreditava que votar no PT significaria uma mudança real para as condições de vida da classe trabalhadora. Fui à posse do Lula em Brasília e chorava emocionada com aqueles vários movimentos sociais, indígenas, quilombolas, organizações da classe trabalhadora, acreditando que finalmente nós teríamos no Brasil a reforma agrária. E o Perli falou, isso não é secundário, que nós teríamos no Brasil uma reforma política, regulamentação da comunicação, entre tantas outras medidas que foram forjadas, inclusive em movimento dos quais o PT participou. Só que logo depois, eu me dei conta, também ao entrar no PT, que nada disso seria realizado no governo Lula, e obviamente agora no governo Dilma. Já em 2004, nós decidimos romper o governo, o Rafael bem lembrou, alguns expulsos em torno da reforma da Previdência, porque acreditávamos que era necessário mudar de roupa para não abandonar a luta. E, infelizmente, muitos dos que estão no PT, não posso dizer todos, mas muitos dos que estão abandonaram a luta sim. Abandonaram a luta para se manter no poder, e o fisiologismo das alianças fala isso. Abandonaram a luta para conduzir um conjunto de reformas que é interesse do capital, e isso nós temos visto ano após ano. Então, é essa contradição. Após 14 anos de governo do PT, gente, não são 2 dias, não são 14 meses, são 14 anos. Ainda há aqueles que acreditam que o PT vai dar uma guinada à esquerda, e aí a esses que acreditam, quero fazer inclusive um diálogo muito fraterno, dizer que isso não ocorrerá. A tendência é o contrário, é se aprofundar essas medidas que vêm sendo conduzidas no Brasil. Quando a gente fala do Bolsonaro, do Malafaia, do Feliciano como algo distante, grande parte desses que estavam em seus partidos estavam nas alianças com o PT. O PSC do Bolsonaro e o PSC do Infeliciano saíram do governo agora, em 2014. Inclusive, o Bolsonaro apoiou para ministro o Aldo Rebelo do PCdoB. Então, olha só, que governabilidade é essa? Falar desses conservadores sem olhar para o que foi a base de aliança do PT nesses últimos 14 anos é querer fazer, inclusive, um balanço da conjuntura muito raso, no sentido de não entender qual é a composição desse governo, a serviço de quem está esse governo. Então, cresceu o conservadorismo no Brasil, inclusive, isso me parece um dos principais elementos da conjuntura, mas isso cresceu sobre a influência e sobre a aliança com o PT. Isso é importante dizer. O momento é extremamente delicado, Rafael mencionou a crise econômica, nós temos a mesma avaliação. Não é a crise política que está impactando na econômica, é como que essas crises, elas são aí em todo articulada, ela é econômica, ela é social, ela é ambiental e, sem dúvida, é a maior crise institucional desde o início da nova república. Então não é algo pequeno, a gente está falando de algo que tem uma dimensão grande. E não é uma crise que atinge só o governo Dilma, é uma crise que atinge todas as instituições pilares da democracia burguesa. O Congresso Nacional,
sua presidência pelo Arno Cunha, tem as principais lideranças também investigadas pela Operação Lava Jato. E as ruas em 2013, inclusive denunciada por alguns como os que foram as ruas em 2013 são os coxinhas, e esse discurso aí continua, os que foram às ruas em 2013 denunciavam exatamente todas essas instituições que estão aí falidas. Então, o governo segue numa política de arroxo, inflação, desemprego, colapso dos serviços públicos, e algo que inclusive tem impacto direto aí para o serviço social, e crimes ambientais. O que foi o crime da Vale, Samarco, sendo quais foram as medidas que o governo adotou, libera a FGTS, e nada mais drástico foi feito com essas empresas, inclusive porque elas são as empresas que financiam as campanhas. Enquanto nós aqui, os partidos de esquerda, participamos do processo eleitoral, não no sentido de se iludir com as eleições, mas inclusive denunciar esses processos, muitos dos que estão no poder se beneficiam com essa lógica de financiamento de campanha. Então, um dos elementos mais relevantes da conjuntura, sem dúvida, são as ideias aí, da direita, se destacando pela lógica do punitivismo penal, o ódio, e aí o ódio contra a esquerda, contra o comunismo, a busca em torno de um salvador da pátria, e aí o juiz Moro aparece aí para alguns setores como aquele que vai fazer uma moralização na política, é quando o judiciário cresce, e o espectro aí do antipetismo, ele se divide em duas vertentes, uma mais liberal e uma mais conservadora. A mais liberal, inclusive, é óbvio que não é algo tão distante, a gente tem uma interseção entre elas, mas a liberal vem ganhando muita força com um movimento como MBL, vem para a rua, e isso não é de agora. Há 2 anos atrás nós fazíamos um debate aqui na universidade em que os liberais estavam organizados, eles estão organizados nessa universidade já há algum tempo, isso não é de agora, pegando as ideias liberais e um espectro conservador que é capitaneado aí pelas lideranças religiosas, defensores da volta da ditadura, como eu mencionei, Bolsonaro, Malafaia, o Infeliciano, que são esses que têm conseguido capitanear. E a mídia é um elemento que precisa ser considerado, tem cumprido um papel nefasto aí no sentido de incitar o ódio, a manipulação de informações, mas é muito fácil dizer que o golpe é da Globo. Cadê a regulamentação dos meios de comunicação? Essa é inclusive uma pauta que nós temos. É fácil falar da Rede Globo agora, sendo que nenhuma medida nesse âmbito foi tomada durante 14 anos de governo do PT. A ampla maioria da população me parece que está assim pela saída da Dilma, basta a gente conversar aí com o taxista, estava vindo do Rio agora, os 2 táxis que eu peguei, o assunto dentro do carro era política, vai cair ou não cai, torcendo para cair porque tem que ser todos punidos, essa ideia aqui que o Rafael menciona, a corrupção está em todos eles, então há um sentimento de descontentamento da população que é real, que tem a ver com as condições de vida cada vez mais precárias. Ao mesmo tempo, esse governo ele se fragiliza no Congresso e agora possivelmente com a saída do PMDB, será aí talvez anunciada hoje. Me parece que o impeachment é sim o caminho orquestrado aí, pela colisão Temer-PSDB, o PMDB sai da aliança com o PT, agora vai para a aliança com o PSDB, e esse é o caminho desejado aí, por esses partidos de direita e também por amplos setores do capital. Isso significa que Dilma está aí sendo o impeachment sendo desejado, significa que o governo tem se confrontado aos interesses burgueses ou tem atendido às demandas da classe trabalhadora? Não, nunca foi. O PT sempre foi interessante ao capital pela sua capacidade de mobilização, e isso entrava nas negociatas, a capacidade de não ter a CUT na rua, a capacidade de não ter a ONU na rua, isso sempre foi muito relevante para o capital. Só que agora, a partir de 2013, o que se percebe? Que o governo não consegue mais, a partir das suas entidades, manter a classe trabalhadora, o que foram as manifestações de 2013, sem nenhuma direção das entidades
atividades governistas, né? Então, agora é necessário retirar o governo, porque, como a fala da Fiesp expressa bem, né, não vamos pagar o pato. É o seguinte, PT, não vamos pagar o pato. Se virem aí, a gente quer a troca do governo para manter os nossos interesses, né? E é isso que está em jogo. Sobre o golpe, esse tema é polêmico, né? E aí tentando pensar bastante sobre ele, é importante entender do que a gente está falando, né? Até porque senão a gente cria aí um terror e uma espetacularização em torno desse tema que só contribui para o imobilismo, né? Não vamos mudar nada não, vamos se somar ao governo aí, porque, né, é melhor ficar do jeito que está. Particularmente não concordo com essa caracterização. É importante entender o que está em curso no Brasil. Não há possibilidade, por hora, de um golpe de Estado, no sentido de um golpe fascista, ou um golpe cívico-militar, como a ditadura nos tempos de 64. Acho que a gente não está em jogo o regime democrático para algo ditatorial no Brasil. Também não estamos à beira de um golpe fascista. Acho que está em curso, sim, um processo de conspiração jurídico-institucional, né? O PSDB está justamente tentando derrubar o governo pela via institucional, não é pela via de um golpe militar, e trazer isso para o debate é justamente para manter esse argumento de que é necessário agora fechar com o governo e depois a gente discute o que será, sendo que o sentimento de descontentamento da população cresce também em virtude desse governo. E aí, assim, né, por que o PSOL não é contra o impeachment? Nós não somos favoráveis ao impeachment conduzido por um presidente que é réu. Essa não é a posição do partido. Nós sabemos que o impeachment hoje está a serviço aí de levar um governo do Temer e PSDB, né? E sabemos também que há um grande acordo para tentar abafar aí as investigações da Lava Jato. Obviamente que não temos expectativa do que é a Lava Jato, mas ela traz para nós algo que todos nós já dizíamos: o quanto essa democracia brasileira é falsa, o quanto é preciso aprofundar ainda mais essa democracia. Nós queremos discutir financiamento público de campanha, só que quem está no Congresso nunca quis discutir, o PT nunca topou essa discussão. Então, não compartilhamos, né, com essa seletividade dos abusos em torno da Operação Lava Jato. Não achamos que vale tudo aí, né, no retrocesso em termos de direitos democráticos, mas também não fazemos a defesa seletiva da democracia. O Pedro falou: que bom que a universidade, que pena que ele saiu, que bom que a universidade está se atentando para esse tema agora. Não é verdade. Essa universidade sempre esteve debatendo todas as mudanças. Quem não estavam aqui eram eles. Quem não estava debatendo a reforma universitária de 2003, 2004 eram eles. Quem não estava nas ruas, né, reivindicando a radicalização da democracia eram eles. Então, assim, nós sempre estivemos nas ruas defendendo a democracia, não só nos moldes que está hoje, mas uma democracia real, efetiva, ampliada. Se hoje a justiça atinge cá, essa justiça seletiva sempre atingiu do lado de lá. Rafael mencionou o que é o Rafael Braga preso no Rio de Janeiro há mais de um ano. O que foi as pessoas que participaram das mobilizações contra o aumento de Vitória presos nesse estado, sob tutela inclusive do Givaldo, que na ocasião era vice, né? Então são essas coisas que é importante recordar, porque nesse momento elas parecem que ficam debaixo do tapete, né? Então, estivemos sim na luta contra a reforma universitária, porque nós já sabíamos que a reforma universitária em curso não era para entregar essa universidade ao capital privado, mas era para simplesmente investir no privado, para tornar isso aqui obsoleto. E foi o que aconteceu. Vamos pensar o que é o campus de Alegre hoje, vamos pensar o que são as instituições privadas no Brasil que cresceram nesses 14 anos, vamos ver os grandes grupos empresariais do ensino superior cresceram e continuam crescendo com investimento público. E por que o investimento não foi feito na universidade privada? Porque essa era a ideia. Lutamos também contra o Reúne, lutamos contra a EBSER mais recentemente, né, contra as reformas da Previdência, e aliás vem aí mais uma, né, para dificultar ainda mais o acesso à Previdência,
O que foi a implementação do ensino à distância para o serviço social? E isso foi no governo do PT. Isso foi dentro do marco desses 14 anos que estamos falando aqui. Então, defender a democracia com Cátia Abreu, com Joaquim Levy, que até saiu, né? Com Armando Monteiro, com outros representantes do agronegócio, empresários e banqueiros, não é com esse setor que a gente quer defender a democracia. Então, não é com esse setor que a gente vai para as ruas. Ah, e é importante dizer mais uma coisa só para fechar. A Rede Globo, e aí a burguesia trata muito o tema da corrupção, inclusive numa lógica da qual acho que a gente não precisa incorporar, que é uma discussão muito moral, né? Assim, é uma discussão moral em torno dessa questão da corrupção. Os juros e amortizações da dívida paga ano a ano não representa nem 10% do que é o valor desviado, por exemplo, na corrupção do Lava Jato. O que isso significa dizer? Que pautar a corrupção pelo viés moralista, como tem feito a burguesia, e não tocar nas questões de fundo, eu quero ver a Rede Globo falar do pagamento de juros e amortizações da dívida, que é um absurdo que o governo Lula e Dilma ampliaram ano após ano. Isso não vai acontecer. Aí, só para fechar, não consigo falar muito aqui pelo tempo sobre as saídas para a crise, mas a gente tem tentado pensar algumas. Eu queria só mencionar. Eu falei o contrário? Gente, estão voltando, ele me corrigiu aqui, que bom. A corrupção não corresponde nem a 10% do valor pago à dívida, muito menos do que isso. E para fechar, não poderia, do lado do PCdoB, deixar de falar de Trotsky, né? E aí deixo aqui uma citação final, que é o seguinte: olhar a realidade de frente, não procurar a linha de menor resistência, chamar as coisas pelo seu nome, dizer a verdade às massas, por mais amarga que seja, não temer os obstáculos, ser rigoroso nas pequenas como nas grandes coisas, ousar quando chegar a hora da ação. Tais são as regras aí, né, e os princípios que devem estar colocados para todos nós. Então, é na radicalidade que nós vamos certamente derrotar o crescimento da direita e não se aliando, né, ao governo.